Olá, pessoal. Eu sou Renata, professora de Ciências da Rede Municipal de Ensino de Salvador. Trabalho no Colégio Municipal Nova do Bairro da Paz. E estou aqui para mais uma videoaula do nosso projeto Prepare Enseja. Hoje sobre o tema métodos contraceptivos, que é uma questão recorrente nos exames do Enseja. Certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses métodos contraceptivos. Vou apresentar para vocês aqui algumas lâminas sobre o tema. Então, vamos lá. Contraceptivos, né? Conhecer para a gente ter o nosso próprio autocuidado. Então, o que são métodos contraceptivos? São maneiras de evitarmos uma gravidez não planejada. Esses métodos contraceptivos, eles podem ser eles naturais, aqueles que não utilizam nenhum tipo de mecanismo além do conhecimento do próprio corpo. Os métodos de barreira, como o nome já diz, ele é uma barreira entre o óvulo e o espermatozoide. Os métodos hormonais, que utilizam hormônios sintéticos para evitar a ovulação, e os métodos cirúrgicos também já foram chamados de métodos definitivos. Os métodos naturais, eles estão baseados em algumas mudanças que o corpo da mulher sofre, né, no momento que está ovulando, e também em um comportamento no momento do ato sexual. Então, os métodos naturais ou comportamentais também são assim chamados. Então, o método do muco cervical ele é baseado numa alteração do muco do canal vaginal da mulher no período da ovulação. Então, quando o muco ele não está no período fértil, a mulher toca, né, se toca, e esse muco ele não é um muco elástico. Mas no período da ovulação, esse muco ele se torna elástico, certo? O período da ovulação é mais ou menos no 14º dia após o primeiro dia da menstruação. Então, nesse período, esse muco cervical ele está desta maneira. No momento também da ovulação, a mulher ela tem um leve aumento na temperatura basal, que é a temperatura quando ela acorda, né? Temperatura logo cedo. Então, essa temperatura ela aumenta um pouquinho. Temos a tabelinha, que é um método que foi amplamente usado, né? Então, que ele consiste em evitar ter relação sexual no período que está no período da ovulação, que é chamado de período fértil. Então, conta o primeiro dia da menstruação, 14 dias depois é o período fértil, é a data mais provável da ovulação. Então, como não se tem um período exato, evita-se relação 3 dias antes e 3 dias depois, para garantir isso aqui, tá bom? O coito interrompido é um método comportamental em que o homem retira o pênis do canal vaginal antes de ejacular, antes de eliminar o sêmen, que é onde estão os espermatozoides, tá? Esses métodos, gente, eles não são totalmente seguros, né? São os métodos que estão mais erros. Porque o ciclo, ele é muito irregular na maioria das mulheres. Então, muitas mulheres, elas não conhecem seu corpo a ponto de saber exatamente o dia da sua ovulação. E o coito interrompido, muitas vezes, o homem não tem esse controle, além do que, antes da ejaculação em si, sai um líquido do pênis, que é para combater a acidez da uretra, e nesse líquido já tem espermatozoides que podem engravidar. Então, geralmente, hoje em dia, esses métodos, eles são usados para o contrário, para os casais que querem engravidar. Então, eles fazem esse cálculo e utilizam esses métodos justamente para saber o dia da ovulação, para poder engravidar. Os métodos de barreira são aqueles que causam uma barreira entre o óvulo e o espermatozoide, tá? A gente tem o DIU, ou CIO, né, sistema intrauterino, que é um dispositivo em forma de T, que é inserido no útero da mulher, tá? Existe um DIU, que é puramente de cobre, que ele é só um método de barreira. O cobre também é um espermicida, ele mata os espermatozoides, só deve ser colocado por um médico. Esse DIU de cobre, ele leva 10 anos, então, a mulher ela tem que ter certeza que vai querer realmente ficar os 10 anos, senão ela vai ter que retirar antes. Pedir ao médico para retirar isso antes, tá bom? É feito somente pelo médico. Esse DIU com hormônio, ele é colocado lá dentro e libera hormônio também ao longo da sua vida útil, que é em média de 5 anos, mas a gente vai voltar a falar dele lá nos métodos hormonais. O diafragma, né, é uma bolsa, é um dispositivo de borracha, que ele é encaixado na entrada do colo do útero, no finalzinho da vagina, pela própria mulher, um pouco antes da relação sexual.
Geralmente ele é usado com espermicida, que é uma pomada que mata o espermatozoide, tá? É um método também que não é muito usado. O DIU é um método seguro. O diafragma, ele não é mais tão seguro assim, porque a mulher ela pode não colocar na posição certa e qualquer lugarzinho que fique fora disso aqui, os espermatozoides eles podem entrar. E temos os preservativos femininos e masculinos, que são importantíssimos na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Porque nenhum desses métodos que a gente tratou aqui, ele previne contra doenças sexualmente transmissíveis, né? AIDS, herpes, sífilis. Então, eles estão aqui. Então, a gente tem a camisinha masculina, que é mais conhecida e difundida, e temos a camisinha feminina, que ela não é tão utilizada assim. Não sei se vocês, tomara que vocês consigam ver, a gente tem, ela é colocada pela mulher, então ela cobre todo o canal vaginal e fica essa região aqui para o lado de fora, tá? Cobrindo os grandes lábios. Os métodos hormonais, eles vão, na maioria dos casos, exceto o DIU hormonal, ele vai inibir a ovulação, né? Temos as pílulas anticoncepcionais, que são tomadas diariamente, e com intervalos, e hoje já tem pílulas que não tem que tem um intervalo menor, né? Então tem as pílulas anticoncepcionais, as injeções de hormônio, os adesivos, né, que parece um curativozinho, ele é colocado a cada 7 dias, a mulher troca esse adesivo e coloca no primeiro dia da menstruação e vai trocando a cada 3 semanas, ele tem que deixar uma semana de pausa para recolocar, tá bom? O implante também é um implante que tem hormônio, que vai sendo liberado aos poucos. Ele é pequenininho e é colocado no corpo da mulher. Pode ser aqui, pode ser na região das costas. E ele pode ser de 6 meses, 1 ano ou 3 anos. Aí é uma escolha do médico com a paciente. E temos o DIU hormonal, tá? Que é o sistema intrauterino, né? A gente tem alguns tipos. Ele é colocado no útero e vai liberando o hormônio localmente no útero, né? Ele não inibe a ovulação, mas ele age localmente, impedindo que os espermatozoides adentrem no útero, tornando esse local mais áspero para o espermatozoide, e nem consegue fazer com que esse embrião se implante na parede do útero. Ele diminui o endométrio, a espessura do endométrio, então não há como fixação do embrião. Os métodos cirúrgicos, nós temos 2, a laqueadura e a vasectomia. A laqueadura tubária consiste num corte na tuba uterina, impedindo que esses óvulos que são produzidos aqui no ovário passem por aqui, eles não vão conseguir chegar nesse terço daqui da tuba uterina para poder ocorrer a fecundação. Então, não há encontro entre o óvulo e o espermatozoide, não tem fecundação, não tem gestação, tá? É uma cirurgia que ela requer um tempo de repouso da mulher muito grande, né? Não é uma cirurgia simples. E a vasectomia é um cortezinho no epidídimo aqui, ó, nesse canal deferente, no epidídimo não, perdão, no canal deferente. Então, os espermatozoides são produzidos aqui no testículo, amadurecidos aqui no epidídimo, eles passam por esse canal todo, eles percorrem esse caminho para sair pelo pênis, tá? Só que quando é feita a vasectomia, corta aqui. Não deixa de produzir espermatozoide, ele continua produzindo, não há problema na ereção, na fertilidade, na ereção, nada, não muda nada. Ele vai continuar ejaculando, só que nesse líquido que sai na ejaculação não tem espermatozoides, então ele não vai poder engravidar a mulher, tá? É uma cirurgia simples, um dia só, no outro dia o homem já pode ir trabalhar. Então, se o casal ele resolve não ter mais filho, ou se um homem não resolve ter mais filho, é muito mais fácil, essa recuperação é muito mais rápida do que uma mulher fazendo a laqueadura tubária, e não tem nenhuma coisa em relação ao mito da vasectomia causar impotência, não existe isso, tá bom? Vamos para a nossa questãozinha. Então, na prova de 2018, caiu a seguinte questão. A partir da puberdade, meninos e meninas tornam-se fisiologicamente capazes de gerar filhos. No entanto, existem diferentes métodos contraceptivos disponíveis que impedem, além da concepção, a disseminação de doenças transmitidas sexualmente. O método contraceptivo que impede as situações citadas é o diafragma, camisinha, pílula seguinte ou dispositivo intrauterino. O que vocês marcariam? Nossa resposta correta é a
camisinha. Então, todos os métodos contraceptivos é o único que impede as infecções sexualmente transmissíveis. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de fazer as inscrições que já estão abertas aí. Tchauzinho, até a próxima aula.